Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Parla Rápido e dessa vez a gente começa com uma notícia boa. A CBF e os clubes de futebol já chegaram num acordo e agora nós vamos ter a volta dos públicos aos estádios de futebol, aliado ao fato de que o governo já autorizou também essa volta. Num primeiro momento se autorizou a entrada de 2.500 torcedores nos estádios e isso está tentando ser alterado pelos clubes para aumentar um pouco mais essa margem. O fato é que a gente já tem situação sanitária razoável para fazer isso e os clubes vão exigir que se tenha passaporte vacinal, ou seja, todo o esquema vacinal completo ou pelo menos um PCR negativo para comprovar a entrada das pessoas no estádio. E falando nisso, um tema que eu já estou tentando tratar há um bom tempo e parou durante a pandemia e agora nós estamos retomando é a questão da venda de bebida alcoólica nos estádios. O fato hoje é que se tem uma falsa impressão de que o álcool foi banido do estádio, o que não é bem verdade. As pessoas tendem a beber o máximo possível na parte de fora e entram no estádio já embriagadas, onde ela não pode consumir durante 1 hora e pouco, e isso acaba fazendo com que as pessoas bebam o máximo possível antes de entrar, e ainda mais num ambiente de difícil controle, onde não tem câmera de segurança, onde as pessoas ficam dispersas e acaba gerando todo tipo de transtorno ali na volta. A gente tem que regulamentar a volta de venda de bebida alcoólica dentro do estádio de uma forma responsável, que faça com que as pessoas entrem antes no estádio e estejam num ambiente controlado e de fácil acesso para as autoridades da segurança. Além disso, existia uma dúvida anteriormente de que não se poderia fazer legislação sobre isso em nível estadual, e o STF já decidiu que essa interpretação da lei não é correta. Os estados podem sim legislar sobre isso, alguns já fizeram, e o Rio Grande do Sul estava debatendo sobre o assunto, o Ministério Público tinha resistências, mas agora eles já entenderam que realmente pode sim legislar sobre o assunto e o Rio Grande do Sul vai voltar a tratar disso. E eu também quero ouvir a opinião de todo mundo que me acompanha para dizer o que pensam, afinal de contas, da regulamentação da venda de bebida nos estádios. Eu fiz uma enquete lá no meu Twitter, que ainda dá tempo de votar, peço que vão lá e votem, e também nas minhas outras redes, no Instagram e no Facebook, e quero ouvir a opinião de vocês. Tem algumas opiniões do Twitter que eu acho bem interessantes que eu quero apresentar aqui no Parla. Algumas das respostas que eu recebi. Marcos Fabrício disse que cabe ao administrador do estádio decidir. E isso é um ponto importante, né? Se a legislação autorizar a venda de bebida, ela não obriga. Se o estádio não quiser vender, ele pode simplesmente não vender bebida dentro do seu estádio, cada um tem a sua autonomia para decidir. O problema é que hoje todo mundo está proibido de fazer isso, e alguns clubes inclusive têm seus próprios bares na parte de fora do estádio, onde o torcedor pode entrar e sair do estádio para poder fazer o consumo da bebida lá fora. É um pouco de tapar o sol com a peneira, não é mesmo? O Thiago Tavares disse: quem é contra, pelo amor de Deus? Inimigos do entretenimento. O 12/12 respondeu o seguinte: cada um deve ter sua liberdade respeitada. Se caso passar do ponto, ele irá se prejudicar e será punido pelo seu ato. Esse é um ponto importante. O cidadão que passar do ponto tem que sim ser punido e punido exemplarmente. A gente quer poder ter a liberdade de poder consumir dentro do estádio, mas é uma liberdade com responsabilidade. Aqueles que são baderneiros, que querem fazer bagunça, que passarem do ponto, têm que ser sim punidos e não podem ter a mão passada na cabeça por estar cometendo uma irregularidade. A Sem Filtro disse: Giuseppe, não adianta vender no estádio, o povo já entrar no estádio pra lá de mamado. Acontece sempre. É preferível vender dentro porque vai ser caro e vão beber menos. Tem os jogos em que o calor porto-alegrense pede uma geladinha. Guilherme Ferreira disse: essa é uma das leis mais hipócritas que existem. Eu concordo, é hipócrita, né? Tu não vende lá dentro, mas tu vende lá fora e fica aquela coisa de as pessoas não bebem mais no estádio e por isso que é um ambiente seguro. Não é verdade, as pessoas já entram muito bêbadas, a revista é muito prejudicada porque todo mundo entra ao mesmo tempo e muita gente entra já pra lá de mamado, como disse aqui a @semfiltro. Bom, trocando de assunto, foi divulgado o novo ranking de competitividade dos... Pitou aqui a parada. Bom, trocando de assunto, foi divulgado o novo ranking de competitividade dos estados e saiu o resultado de 2021. E o Rio Grande do Sul, infelizmente, caiu uma posição. Nós estávamos em 8º e agora somos o 9º estado em questão de competitividade aqui no Brasil, dentre todos os 26, mais o Distrito Federal. O fato é que Santa Catarina está em 2º lugar, é o estado mais próximo da gente, e a gente tem que se comparar com Santa Catarina, porque a gente perde nossas empresas para lá, e o Paraná está em 4º lugar, ou seja, a gente está numa situação bem complicada e nós precisamos ganhar competitividade urgentemente. E alguns dos motivos que fizeram a gente cair no ranking estão ali nos critérios específicos. Um deles é a eficiência da máquina pública, onde nós caímos do 2º lugar para o 4º e nós não subimos muito em outros, como por exemplo em solidez fiscal nós éramos o último e agora nós somos o penúltimo. Então a gente perdeu sim competitividade e precisa melhorar bastante. E uma sugestão de um seguidor, mostrando que o contribuinte brasileiro não tem nenhum dia de folga, foi a questão do fretamento de um voo feito pelo senador Cid Gomes, não confundir tá, com Ciro Gomes, é irmão dele, são parecidos, mas não é a mesma pessoa, de um voo fretado de Fortaleza até Salvador, custando R$54 mil, que ele pediu reembolso para o Senado. Para se ter uma ideia, um voo comum ali, comprado numa passagem aérea, se comprar com antecedência dá mais ou menos uns 600, 700, e se comprar em cima da hora, daria até no máximo ali, uns R$4 mil, jogando para muito. Imagina pagar 54 mil pro senador fretar um voo. Esse é aquele da patrola, né? É o da patrola. É o cara da patrola. É só imprimir 54 mil reais.
R$54.000. Liga a impressora. E a partir daqui a gente segue só pelo YouTube, agora atendendo o pessoal que mandou vídeos. Aliás, se tu quiser participar, manda vídeos aí também. A gente tá publicando aqui no Parla Rápido. Tem também a nossa live quase que quinzenal. É quinzenal, né? A gente faz cada 15 dias, então não é quase quinzenal, uma live quinzenal de fato, que acaba virando podcast depois. Então agora a gente vai colocar as perguntas do pessoal e aí eu começo a responder vocês e sintam-se à vontade para mandar também. Bom dia, deputado. Acabar com a reeleição para todos os cargos seria benéfico para a política? Bom, Carlos, eu diria que acabar com a reeleição completamente talvez possa trazer alguns problemas, né? Porque nem todos os políticos, aqueles que estão ocupando cargos públicos, são pessoas que têm que ser extirpadas dali a partir do próximo mandato, e tem gente que está fazendo um bom trabalho, né? Que dá para manter por algum tempo. Eu talvez seria favorável a gente tentar limitar a quantidade de reeleições na questão do legislativo, né? Até porque tem gente que fica ali 20, 30 anos no mandato eletivo de vereador, de deputado estadual, federal, enfim, e chega um momento que a pessoa acaba criando raízes naquele lugar e não sai tão cedo, né? Inclusive o Partido Novo tem uma visão de limitar até uma reeleição para ver se consegue fazer essa variação de pessoas no cargo. É algo a se debater, assim, mas eu não diria que acabar com a reeleição seria uma solução, porque a gente pode ter, sim, pessoas boas na política e é isso que a gente quer, né? A nossa ideia é trocar os políticos antigos que nós temos por pessoas novas para dar uma renovada, dar uma mudada, e se a gente renova e depois impede a pessoa de se reeleger, a gente acaba exigindo que ela vá concorrer a um cargo maior imediatamente, talvez ela acabe ficando de fora e seria talvez algo ruim. Olá, deputado Giuseppe. Pergunto, qual a sua opinião sobre um projeto de vanguarda da Assembleia Legislativa, fazendo uma Assembleia Legislativa em rede, criando aí 10, 12, enfim, células dentro do Estado, de forma integrada, todas elas com fibra ótica, tecnologia avançada, evitando que o deputado tivesse que voltar vir a Porto Alegre, eliminando despesas e o principal, deixando o deputado próximo das suas bases. Rogério, obrigado pela pergunta. Eu te confesso que eu nunca pensei em nada sobre isso, né, de fazer essa conexão que tu mencionou. Talvez, por um lado, isso seja algo que sim deixaria o deputado um pouco mais próximo da base e geraria uma certa economia de recursos, mas, por outro lado, no meu entender, a parte do plenário ali, de estar presencialmente com os outros deputados, é um instrumento fundamental para a gente conseguir convencer, às vezes, os outros deputados, ou ser convencido de que a gente está errado para poder conversar mais rápido. A gente teve agora, durante a pandemia, toda essa situação de votar online, e isso prejudicou bastante, dificulta a conversa, o debate, faz com que os projetos acabem sendo meio que aprovados, assim, da forma como que ele vem do proponente, do governo do estado, e isso acaba trazendo um certo problema, né? E a questão da economia de recursos, a gente tem que pensar que existem gastos, assim, muito maiores do que o gasto da gasolina, por exemplo, do deputado para ir para suas bases. Uma coisa que a gente pode trazer em consideração, que eu acho importante, é a questão da mudança da forma de eleger deputados aqui no estado. Talvez tu concorde comigo, não só no estado como no país, né? A questão do voto distrital. Isso faz com que o deputado seja eleito por um distrito, né? E aí ele teria essa proximidade muito mais solidificada com aquela região, como um representante efetivo daquela região. O fato é que hoje nós não somos representantes de uma região em específico, porque o estado elege como um todo. Uma pessoa de qualquer lugar do estado pode votar em mim para deputado estadual, assim como para qualquer outro cargo, deputado federal também em qualquer lugar do estado. Isso acaba gerando um certo distanciamento em algumas situações, e o voto distrital fecharia isso. Não confundir com o distritão, né? O distritão elegeria simplesmente os mais bem votados e seria um grande instrumento para prejudicar a renovação política. Já o voto distrital, ele traria uma proximidade muito grande e se poderia ter, sim, esse tipo de distribuição regionalizada. Dá para se fazer também plenários virtuais de vez em quando, é o que tem hoje. A gente tem hoje um plenário híbrido. Se eu quiser ficar em Santa Maria votando, eu posso ficar economizando recurso de ficar vindo e voltando de Porto Alegre. Mas, por outro lado, acaba prejudicando um pouco o debate ali no dia a dia do plenário. Bom dia, José, tudo bem? Questão dos professores, quando é que eles vão ter reposição salarial, visto que a inflação está disparando? Tem algum projeto sobre isso? O que tu pensa sobre isso? Bom, Luciano, sim, educação é algo fundamental e essa questão da inflação está pegando todos os brasileiros, né? Não só os professores, como também os demais funcionários do Estado e também o pessoal da iniciativa privada, que acaba não tendo essa perspectiva de aumento, reposição tão imediato e tão rápido quanto se esperaria, né? Então a questão da reposição salarial para os professores é algo que sim pode acontecer, mas eu, enquanto deputado, não sou o proponente disso e não posso trazer isso como proposta, até porque o impacto financeiro é bem grande e
a gente tem que ser bem responsável agora que o Estado começou a voltar a ter um mínimo de estabilidade financeira para que a gente saia da crise e não volte a parcelar salário, né? Imagina que coisa horrível que seria o Estado voltar a parcelar salário da segurança, da educação, o prejuízo que isso traria para esse pessoal e também para aqueles que são usuários do serviço, as pessoas que utilizam a rede estadual de educação, as pessoas que dependem da segurança pública. E também a gente tem que ficar de olho naquilo que o governo do estado vem anunciando. Parece que o governador está querendo agora voltar os olhos para a questão de investimentos em educação, até porque as contas começaram a se estabilizar um pouco mais e é possível que venha alguma coisa, mas a gente tem que ficar muito de olho com a responsabilidade fiscal. Se vier um aumento muito grande que estoure as contas do estado, pode fazer com que a gente tenha prejuízos, inclusive para aqueles que estão tendo seu salário reposto, aumentado, etc. E isso pode fazer com que o estado volte a ter problemas. Então a gente tem que estar sempre de olho, com muita responsabilidade e, claro, querendo atender o melhor interesse da população. Como está sendo conduzido e qual a política, qual a estratégia está sendo adotada para aqueles municípios e regiões com atraso em seu desenvolvimento sustentável? Fala, Orestes, tudo bem? O fato é que não existe nenhuma estratégia, nenhuma política destinada para ajudar municípios e incentivar o desenvolvimento sustentável, pelo menos feita pelo governo do estado. Não tem nada que a gente conheça sobre esse assunto. Claro que existem algumas iniciativas oriundas ali da Secretaria de Inovação, o secretário Júlio Lame é um cara muito dedicado a fazer isso, mas a gente não conhece nenhuma dessas iniciativas, até porque não se divulga muito de forma ampla esse assunto. A minha dúvida é em relação às coligações partidárias, né? Um tema que foi vetado, as coligações na Câmara, foi para o Senado derrubou o veto e agora vota para a Câmara. O que isso muda na prática para as eleições já do ano que vem, de 2022? Fala, Felipe, a questão das coligações, cara, é algo que tá mudando já nas últimas eleições, já de eleição por eleição, né? Lá em 2018 já estava aprovado o fim das coligações na proporcional, aquela coligação ali nos cargos para deputado estadual federal, mas não valia para 2018, valia só para 2020. Então 2018 aconteceu com coligação, ou seja, o voto que tu dá para um candidato vai valer para a coligação inteira dele, né? Para todos os partidos que estão unidos ali, coligados, se a junção dos votos der a representação percentual de uma cadeira, 2 cadeiras, 3 cadeiras, é a quantidade de deputados que eles vão eleger, e o máximo de candidatos para a coligação colocar para concorrer é 150%, era 150% da vaga na Câmara Legislativa que ele está concorrendo. Exemplo, né? Se é uma Câmara Legislativa, uma Câmara de Vereadores que tem 10 vagas, a coligação poderia colocar no máximo 15 candidatos. Para 2020 mudou, né? A regra já estava aprovada e mudou a forma que a eleição aconteceu, já com coligação na proporcional proibida. Então cada partido jogou com chapa pura, digamos assim, concorreu sozinho na proporcional. E isso fez com que todos eles adotassem uma estratégia de colocar o máximo de candidatos possível. E aí, ao invés de a coligação colocar os 150% de candidatos, todos os partidos fizeram isso. Então imagina que antes a gente tinha 3, 4, 5 partidos coligados, tendo ali os 15 candidatos que eu falei, agora a gente tem esses 5 partidos todos sozinhos e cada um com o máximo de candidatos possível. Isso fez com que tivesse uma quantidade gigantesca de candidato, porque quanto mais candidato, mais votos se consegue, mais a chance de conseguir atingir ali a proporcionalidade de uma cadeira. E 2020 acabou gerando uma eleição muito cara, porque era muita gente pedindo voto, muito gasto dedicado a isso, e acabou que virou aquela loucura que foi a eleição de 2020. Para 2022, o pessoal manteve a proibição das coligações, mas permitiu que se fizesse a federação dos partidos, que é algo um pouco diferente da coligação, mas une eles de uma forma um pouco mais umbilical, e também reduziu a quantidade percentual de candidatos que cada partido pode colocar para 100% da Casa Legislativa. Então, aquele exemplo que eu dei de 10 vagas na Câmara de Vereadores, agora faria com que o partido pudesse colocar no máximo 10 candidatos. A coligação para cargos majoritários se manteve, né? Continua daquela mesma forma, até porque se fazem aqueles acordos, junta 10, 15 partidos, eles lançam só um candidato para tentar ter mais chance para ganhar. E tem também a questão das federações, que a gente ainda não teve isso aplicado no Brasil recentemente, a gente não sabe exatamente qual que vai ser o resultado, mas a gente espera que isso faça com que no futuro se reduza a quantidade de partidos no Brasil, até porque a gente tem 30 e tantos
os partidos, as pessoas se sentem bem pouco representadas por cada partido, e isso pode tentar fazer com que eles se unam e acabe reduzindo a quantidade de partidos para a gente ter uma representatividade um pouco melhor. Eu não seria contra a existência de muitos partidos se eles não recebessem dinheiro público, mas o problema é que eles recebem dinheiro público. Se não recebessem, podia ter 100, 200, 300 partidos que não tinha problema nenhum. Mas hoje, o problema é que todos eles ganham bastante dinheiro do fundo partidário, que é algo que deveria acabar. Vamos ver o que vai acontecer na eleição. Eu acredito que vai ter uma quantidade menor de candidatos comparado com o que nós tivemos em 2020, mas eu não sei exatamente prever aquilo que vai acontecer. Bom, esse foi o Parla Rápido da versão estendida, versão do editor no YouTube, versão um pouco maior. Obrigado a todos aqueles que acompanharam. Lembrem das lives quinzenais que acabam se tornando o podcast e se inscrevam no canal, ativem o sininho, toda aquela coisa de YouTube. Obrigado.